Doutor Sérgio Signori, feliz da vida com seu Palmeiras, bom dia. Bom dia, ouvintes. Mais ou menos, né? Não, mas não teve apito amigo ontem, não? Pois é. Não, bem amigo. Viu na hora, claro que você vai pro emocional, né? Mas depois estou analisando, né? O que é a bola, né? É uma injustiça, né? Você comparar os dois times, é uma injustiça. Primeiro e outra coisa, e Curitiba que nos espera, né? A muralha da China, vai ter 74 metros de volante, quero ver passar lá, não vamos passar do meio de campo. Porque o Curitiba no primeiro tempo merecia ter feito no mínimo 2 gols. Nossa, dominou amplamente, né? E o segundo não criou chances, mas o Palmeiras também não existiu, né? Mas o que importa é o resultado, vamos nessa. E o que é a esperança? Que fique campeão e daí o time monte-se um time decente a nível do Palmeiras, do que o Palmeiras merece pro ano que vem, né? Exatamente. É o doutor Sérgio Signori que está aqui conosco mais uma vez nessa sexta-feira, trazendo a orientação para o ouvinte. Nós temos aqui já várias perguntas que foram feitas agora pela manhã, à medida que eu anunciei que o doutor Sérgio viria hoje, as perguntas começaram a chegar e você pode fazer também a sua pergunta no 3524-7760 sobre a aposentadoria, pensão alimentícia, enfim, qualquer assunto que você gostaria de saber a opinião do advogado, você pode perguntar para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, uma pergunta que foi feita aqui diz o seguinte: o marido trabalhava numa empresa e sofreu um acidente grave há 6 anos. A empresa encostou ele com auxílio-doença e nesse período ele se aposentou por tempo de serviço. Só que ele ainda está encostado e fichado na empresa, mas a empresa não está depositando a FGTS. Ele se aposentou por tempo de serviço. O que devemos fazer? Quais os direitos, doutor Sérgio? Nossa, caso concreto teria que ser analisado, né? Aí você tem que discutir diversas situações, né? O acidente de trabalho, se existia algum dano em relação a isso, se poderia se buscar um dano. Em relação à aposentadoria, em relação ao FGTS, que automaticamente teria que ser liberado na aposentadoria, que se teria obrigação agora ou não depósito FGTS, caso concreto teria que consultar o colega, e de forma urgente, né, porque já está aposentado por tempo de serviço, por tempo de contribuição, então seria interessante, porque falar caso concreto assim, detalhes não tem como fazer, não. Então, Sérgio, tem uma pergunta aqui que é longa e tem vários detalhes, não sei se vai dar para conseguir captar na primeira, assim, todos os detalhes. É assim, eu vendi um carro há 5 anos, eu fui ao cartório e assinei os documentos de transferência. Aí o novo proprietário tinha 30 dias para transferir o veículo, mas ele não transferiu. Eu não sabia que não havia sido transferido o carro, inclusive os impostos estão todos atrasados. Faz 2 anos e meio que o carro foi bloqueado por uma dívida minha no banco no valor de R$1.000. Hoje a dívida está em torno de R$9.000 e eu já não tenho como pagar essa dívida, diz o ouvinte. O carro está rodando na cidade com a pessoa que o comprou. Só que se ele for preso, doutor Sérgio, o que eu devo fazer? Pois eu não tenho como pagar esse débito no banco. Além disso, eu já tinha vendido o carro e a pessoa não transferiu, não sei porquê. O que eu posso fazer, doutor Sérgio? É interessante. Esse carro então está bloqueado. Se for preso, o banco vai tomar em vista do financiamento, né? Quem vai ter o prejuízo é quem comprou esse carro e não fez a obrigação de transferir. Quer dizer, tá todo mundo errado aí, né? Não tem ninguém certo aí. Primeiro, vendeu, teria que obrigatoriamente ter transferido. O que vendeu também teria que ver se esse veículo foi transferido. Não pode ficar esse veículo no seu nome, porque poderia correr, como está correndo, diversos riscos. Terceiro, teria que pagar essa dívida. Como não pagou, esse bem que está penhorado é de terceiros, não é dele. Vai cobrar. Então tá todo mundo errado. Teria que se regularizar tal situação. Primeiro, aquele que comprou pôr esses impostos em dias e transferir esse carro o mais urgente possível. E segundo, esse rapaz que está a dívida, né? Porque realmente o carro não é mais dele, vendeu, né? Situação muito complicada para todas as partes envolvidas. O que eu cobro sempre, regularize-se tudo que fizer. Não regularizaram, os dois estão pagando por esse erro. Muito bem, a pergunta do ouvinte que não da sua, a resposta do advogado Sérgio Signori, orientando o nosso ouvinte. São 8h40. Outra pergunta, doutor Sérgio, chegou agora pela manhã, diz assim: a minha mãe foi amaziada há 7 anos, o seu companheiro morreu e ela teve um filho com ele. A ex-mulher do cidadão vendeu um pedaço de terra. O novo dono quer que a minha mãe assine os documentos de desistência e ele diz que paga para ela assinar. Eu gostaria de saber, doutor Sérgio, qual o direito ela deve assinar, qual o direito que ela tem, ela deve assinar essa desistência em relação a essa área de terra? Estranho, né? Estranho, essa área de terra teria que ver se tem uma decisão judicial em relação a essa união estável, né? Para precisar da assinatura, porque se esse imóvel, se essa área que foi vendida estava em nome do morto, do de cujos, né? E da esposa,
passaria só por um inventário e essa esposa assinaria, ela e os herdeiros, outros herdeiros, filhos se tiver, passaria por assinatura só dessa, não tem por que ter a assinatura da companheira, dessa última união estável, né? Agora, se depender da assinatura dela e para isso estão pagando, teria que ver valor, se o valor é razoável, teria que fazer uma consulta, ou um colega, ou a própria corretores de imóveis para ver se essa parte é dela, não é dela. Muito caso concreto também teria que ter uma análise melhor sobre isso, porque a priori não precisaria da assinatura dessa companheira, dessa antiga companheira, dessa mais nova antiga companheira dele. Aparentemente não precisaria. São 8h41. A pergunta de outro ouvinte aqui do Dr. Sérgio sobre acidente de trabalho. Diz que está afastado do trabalho por acidente. O médico deu 60 dias de atestado e vence amanhã. A perícia é de 45 dias após o vencimento do atestado. Eu gostaria de saber, doutor Sérgio, se precisa de mais um atestado do restante dos dias que falta ou se receba até o dia da perícia. Não, recebe até o dia da perícia. A culpa do atraso da perícia não é dele. Então, automaticamente, o INSS paga até a perícia. Então, ele não precisa do novo atestado. Ele já está afastado com um laudo oficial, que agora quem é o patrão dele, por enquanto, é o INSS. Ele já está afastado. Então, o empregador não precisa mais de atestado médico. O que é interessante é você levar um novo laudo médico, até para o perito do INSS fazer uma análise, a priori, fazer uma análise se precisa mais do período de afastamento. Então, a resposta: não precisa de um novo atestado médico, vai lá para o empregador e ele recebe até a nova perícia. Então, Sérgio, uma outra pergunta aqui. Um casal um casal jovem, está se separando e eles têm um filho pequeno. Eles se entendem bem, tem um bom relacionamento o casal. Mesmo assim, doutor Sérgio, há necessidade de algum documento tratando da guarda do filho, estabelecendo as obrigações de cada um e assim por diante? Claro, não façam isso, não, porque tem um bom relacionamento, não vão legalizar. Legalize essa situação, até pelo bem, principalmente do menor envolvido. Então, o que é? Se vão se separar, façam o divórcio, se forem casados de fato, se não, façam uma dissolução de união estável, onde fica esclarecido a guarda, ou a pensão e o direito de visita, mesmo que não tenha patrimônio. Esses 3 fatores são muito importantes pro crescimento da criança, que é a definição da guarda, a definição do valor da pensão alimentícia e a definição do direito de visitas do pai, no caso, que a criança vai ficar com a mãe. São 8h43. Um outro caso aqui de separação, doutor Sérgio. A mãe, o casal separou e a mãe ficou com o filho. Agora a mãe, após a separação, ela está exigindo coisas que o ex-marido não tem condições. Ele diz que ela está querendo dar um padrão de vida superior ao que o casal tinha quando estavam juntos. Por exemplo, escola particular, curso disso e daquilo, curso de música e tal. E ela quer saber, e ele disse que ele ganha inclusive menos do que a mãe. E quer saber como ele deve fazer, doutor Sérgio, para enfrentar essa exigência da mãe aí, que está uma pressão muito grande sobre o pai. Uma definição judicial. Também não tem que ter discussão de relação entre esse casal, né? Tem que ser discutido numa ação de alimentos, onde sempre eu reitero aqui, é o binômio possibilidade do pai em pagar e a necessidade da criança. Nenhum dos dois pode ser maior. Você não pode ter uma possibilidade para cobrar mais de quem não pode pagar. E nem se você pode pagar, não pode dar pouco para a criança. A criança tem que ter, pelo menos tentar manter o padrão de vida quando o casal estava junto. Agora, isso passa por uma ação judicial, volta que nem na pergunta anterior, regularize tal situação, para não ver mais esse tipo de discussão. Então vai ficar definido, a pensão é tanto e pronto. Se por um acaso houver alguma alteração, tanto na necessidade da criança, por algum motivo, alguma doença, ou na possibilidade de pagamento do pai, aí você entra com uma ação revisional. Mas o interessante é hoje discutir isso num juízo para ter uma sentença de mérito, afinal, dando o valor justo para a pensão. Com certeza o juiz não vai pender nem para um lado nem para o outro, vai dentro do que é provado nos autos e vai sair uma pensão justa para o casal. Agora são 8h45, mais uma pergunta que chegou agora há pouco. Eu tenho 31 anos de contribuição registrada em carteira, doutor Sérgio. Eu tenho até os 19 anos de trabalho na roça. As pessoas que eu trabalhei moram todos aqui. Eu gostaria de saber, doutor Sérgio, se com uma declaração eu consigo o complemento dos anos da roça para aposentadoria. Eu tenho registro de nascimento como agricultor e a terceira também como agricultor.
Não é o caso de averbação do tempo rural, não é funcionário, não é empregado, não é que tem empregado para terceiros. Você tem que ter uma economia familiar, você tem que ter uma área de terra em tempos anteriores, onde você trabalhava com a família, com os pais, para você averbar. Não é no teu período de trabalhador rural. Não, a lei não prevê isso. Trabalhador rural, você precisaria de uma reclamatória trabalhista para ter averbar esse tempo. Então, não é essa a situação. Ele não cabe, ele não vai conseguir averbar esse tempo da agricultura. Vai ter que trabalhar mais 4 anos para completar os 35 anos de contribuição. Agora são 8h52. Estamos aqui com a participação do Dr. Sérgio Ciori. Olha só aqui o Luciano Augusto Mendes, o Dr. Sérgio mandou aqui um recado pra gente, diz assim: toda sexta-feira de manhã eu saio de Beltrão em direção a Cascavel. Eu gosto muito de ouvir o professor Luciano e as perguntas do advogado Sérgio Ciori. Acontece que logo que saio de Beltrão, a Onda Sul não pega mais direito. O que é isso, né? Não, antes que vocês falem que é meu rádio, eu digo que não, pois também outras rádios já me falaram disso. Então tem uma outra rádio que está entrando no mesmo canal da Onda Sul. Não tem como resolver isso? Na verdade é o seguinte, Luciano, já a direção está tratando disso, né? Tanto de mudança de frequência como aumento de potência, né? Porque o processo já está tramitando em Brasília e tem uma rádio comunitária lá de Bela Vista da Caroba que está operando de forma irregular aí, está invadindo a frequência Onda Sul. Inclusive essa rádio, que é uma rádio comunitária, pega lá perto de Cascavel, quer dizer, é um absurdo, né? Está extrapolando totalmente na potência, né? Então, isso não pode. Bem, a Adriana está perguntando aqui, doutor Sérgio, no site da Onda Sul, no www.radionasul.com.br, o seguinte: a minha mãe já faz 29 anos que é separada do meu pai, doutor Sérgio, mas ainda não foi feito o divórcio no papel. E eles têm uma casa no nome deles e hoje eles já têm outra família. Como é que fica então a situação, doutor Sérgio? Tranquilo, só fazer o divórcio, né? Buscar regularizar a situação. Se tiver o endereço correto dele, com certeza 29 anos, não tem mais o que se discutir, né? Faz consensual, é muito rápido, não tem menores envolvidos, é direto em cartório, é só buscar um colega, a orientação é fácil, faz o divórcio, se define em relação de forma definitiva essa propriedade. Se fica com a mãe, esse divorciante, o homem, desiste para ela e continua como está, se não divide metade cada um, 50%, é hora de se definir urgentemente, até porque se morrer agora, aí tem que ser também o inventário. Então busca a orientação do colega e façam um divórcio urgente e regularize essa situação. Doutor Sérgio, o Carlos pergunta o seguinte: a empresa pode descontar um dia de trabalho, sendo que eu posso pagar em outra data, mas a empresa alega que eu deveria avisar 72 horas antes. Só que aconteceu um imprevisto e eu não pude avisar em tempo, e aí acabei faltando e a empresa quer descontar. A resposta é sim, pode, a legislação prevê, né? Então é muita conversa, cobro sempre, né, de forma ordeira, que se converse e explica a situação, que foi um imprevisto, até conta esse imprevisto e pede para pagar em outro dia, até mesmo em labor extraordinário, em serviço extraordinário numa outra ocasião, tenta negociar, senão deixa descontar, não é o fim do mundo, você faltou mesmo, quer dizer, você não trabalhou, não é justo que você receba para isso se tu não tem o laudo, um atestado que te impedia de trabalhar. Então, de qualquer maneira, é justo para os dois lados. Então, é muita conversa. Pergunta aqui, doutor Sérgio, do ouvinte: trabalhei 12 anos numa empresa, nunca recebi insalubridade. Já faz 4 anos e meio que saí. Eu gostaria de saber, doutor Sérgio, se eu tenho direito a receber essa insalubridade. Como faz 4 anos e meio, decaiu, não tem mais direito, está prescrito, porque... Insisto, repito, você tem uma relação de trabalho, você tem 2 anos após a demissão, quer dizer, é um tempo razoável, você tem até 2 anos para pensar, para buscar uma reclamatória trabalhista. Nesses 2 anos que você tem, você pode reclamar os últimos 5 anos dessa relação. Então, como passou 4 anos e meio, a lei prevê 2 anos, ela não tem mais direito. Esqueça essa situação, não tem mais como discutir em hipótese alguma. São 8h56. Doutor Sérgio Ciori respondendo a pergunta do ouvinte aqui na Onda Sul. Doutor Sérgio, a mãe arrendou a terra para o filho. Esse filho financiou um custeio para a lavoura e pegou 2 amigos para serem avalistas. Um não tem nenhum bem no nome dele e o outro tem até bens no nome dele. Agora o banco trancou todo desse avalista.
Gostaria de saber se o banco pode tirar os bens do avalista, doutor Sérgio. Claro. O avalista é exatamente uma figura aval, né? É garantidor, é fiador. Você está dizendo o seguinte, quando você põe isso, é importantíssimo, né? Quando você põe uma figura de aval ou de fiador, tu está dizendo o seguinte: se ele não pagar, eu pago. Eu estou garantido o empréstimo. Acho isso até um absurdo, onde um banco precisa do hipossuficiente, de um coitado, de um pequenininho para avalizar um grande projeto de um banco, que é um agente financeiro enorme, e você precisa de aval. Quer dizer, quem teria que sofrer as consequências de emprestar mal é o banco. Não, eles acham um aval, eles acham um boi de piranha. Mas, infelizmente, é a legislação, é a lei, você assinou como aval, você está garantindo a dívida. Repito, se ele não pagar, eu pago. Acabou. É essa a relação do aval. Então o banco pode ir até o final, até mesmo tomar patrimônio. São 8h57. Outra pergunta aqui, doutor Sérgio. O ouvinte diz que tem 51 anos e está encostado no INSS há 4 anos. Tem tempo de contribuição, já tem 35 anos de contribuição e não pode mais trabalhar. Gostaria de saber se pode encaminhar a aposentadoria e se vai receber integral. Então, primeiro, integral não, né? Integral hoje tem aquele fator previdenciário que está se brigando muito nesse 85, 95, justamente é para acabar o fator previdenciário. Quando a mulher atingir 85, o homem atingir 85, na soma de contribuição e idade, seria, na visão dessa lei, integral. Duvido que isso aconteça, mas seria, em tese seria isso. Então ele teria, hoje ele não tem idade, 51 anos, ele teria que ter os 52, já tem o tempo de contribuição, mesmo assim não é integral, mas é o máximo que ele pode fazer, é 35 anos de contribuição e atingir a idade. Aí tem que ver esse fator previdenciário, que é 80 as últimas contribuições, para ver qual é a média que dá, para ver quanto vai receber, mas nunca é integral. Doutor Sérgio, ouvinte pergunta aqui, me divorciei em janeiro, entramos em acordo com, um ouvinte que está fazendo a pergunta, diz que entrou em acordo com o ex-marido para colocar a casa para venda 3 meses fora da imobiliária, depois, se não vendesse, iria colocar na imobiliária. Passado esse período, eu fui com o corretor, ele não deixou nem entrar para avaliar. Outra coisa, combinamos um valor para a venda da casa e ele está pedindo um outro bem maior. Eu gostaria de saber, doutor Sérgio, se devo procurar a justiça para acompanhar essa venda da casa e o que fazer. Eu não sei, aparentemente esse acordo é extrajudicial, né? Não foi dentro de um processo, né? De novo, não adianta se discutir muito. Se não estão chegando a um acordo, tem que ser via judicial. Tem que ir lá buscar esse divórcio, essa separação, essa dissolução de união estável, buscar e lá definir, porque em juízo vai ficar esclarecido esses 3 meses e um valor de mercado para se pôr na imobiliária. Fala do valor do mercado, fica muito fácil para quem está na casa dizer, ó, eu vendo, daí nós dividimos e a casa vale 50 e pede 100, não vai vender nunca, ele vai ficar de posse do imóvel, sem pagar aluguel para terceiro e tal. Então é uma questão, claro, buscar um colega e definir em juízo para ficar esclarecido e definido, sentenciado qual é as obrigações de cada um, que daí tu tem até como executar esse não cumprimento do acordado. Doutor Sérgio, aquelas perguntas que a gente não pôde responder hoje, que chegaram agora em cima da hora, a gente vai deixar para a semana que vem, e você também pode fazer sua pergunta durante a semana aqui no da sua FM, pode mandar pergunta que o doutor Sérgio responde, então. Bom, tá chegando mais uma aqui, então vamos responder essa aqui, doutor Sérgio. Já que tá faltando 1 minuto ainda, assim, doutor Sérgio, eu tenho 18 anos de carteira assinada, eu sempre trabalhei numa empresa com insalubridade. Eu gostaria de saber, doutor Sérgio, se essa insalubridade conta também, é incluída na aposentadoria, e a cada quanto tempo conta? Então, ela faz parte, você trabalha em agente salubre, tu recebe esse adicional, que é um aumento no seu salário, e daí, e a aposentadoria é 1,4 que se faz a conta. Para ser mais simples, 20 anos, então você teria mais 5. Então tu trabalhou 20 anos, para sua aposentadoria vai contar como 25 anos. Isso é lei, isso é legal. Ela recebe em folha, recebe adicional, quer dizer, está comprovado que ela trabalha agente salubre, então ela tem o direito à aposentadoria especial, e essa aposentadoria especial é 1,4, cada 4 anos você conta 1 ano a mais como trabalhado. Doutor Sérgio, muito obrigado, bom final de semana e até sexta-feira que vem. Se Deus quiser que o Palmeiras campeão, nós vamos dar um abraço em todo mundo, hein? Que beleza, hein? Agora são 9h da manhã, doutor Sérgio volta na próxima sexta-feira aqui esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. A Onda Sul apresentou a Palavra do Advogado no Onda News com Sérgio Signori.